Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do IDA Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos falar sobre CQRS. Especificamente, nós vamos revisar um artigo escrito por Greg Young, que é conhecido como o fundador o criador, melhor falando, o criador dessa forma da gente dividir as responsabilidades dentro da nossa aplicação. Então, em resumo, basicamente você tem classes que são responsáveis por efetuar leituras no nosso sistema, e você tem um outro conjunto de classes que são responsáveis por efetuar as escritas do nosso sistema, o command e o query. Tranquilo? Então, basicamente, eu vou revisar o artigo, eu vou olhar primeiro para tudo que ele falou, até ele definir o pattern em si, até ele definir a forma como você pode arquitetar o seu código ali, e depois eu dou as minhas opiniões. O artigo também fala sobre como você pode criar um mecanismo de storage para você guardar todos os eventos e por aí vai. Isso eu vou deixar para falar no segundo momento, beleza? Em outro vídeo. Então vamos lá, Como sempre, quando eu vou revisar um texto desse, eu deixo aqui a minha colinha para poder ir comentando os pontos que eu passei durante a leitura do artigo, só deixando claro que esse não é um artigo científico, beleza? Ele não tem referências fortes, não referencia autoridades em algum tipo de assunto importante, ou tenta fazer qualquer tipo de estudo de caso. É uma opinião dele com algumas poucas referências e uma referência forte para Bertrand Meyer, que é o cara que cunhou aí, o Design by Contract e por aí vai. Então vamos lá, A primeira coisa que ele começa no artigo, ele começa explicando, ele começa usando a expressão, estereótipo da arquitetura das aplicações web que a gente vê por aí, Óbvio que o artigo foi de 2010, mas o que ele fala lá, a gente ainda vê muito hoje. Tranquilo? Então ele explica, que basicamente o estereótipo da arquitetura de uma aplicação web, a expressão que ele usa é muito interessante, Ele fala que é o DTO, Up, Down Architecture. Ou seja, você tem objetos de entrada e saída que navegam dentro do seu sistema. Então, basicamente, ele descreve que essa é a arquitetura padrão de uma aplicação web, porque só para deixar claro, eu concordo, não que não é assim em outros tipos de aplicações também. Você tem entrada e você tem saída, principalmente nesse caso da web que você faz muitas vezes APIs, mas enfim. E aí, ele faz afirmações bem fortes no texto dele. A segunda coisa que ele cita, que me chamou a atenção, ele fala que esse tipo de arquitetura não comporta, não é suficiente, você não consegue aplicar os conceitos escritos no livro Domain Driven Design quando você tem a sua aplicação web arquitetada nesse esquema. E ele fala que você não consegue fazer isso porque uma aplicação web, que arquitetada nesse esquema funciona basicamente sobre os verbos HTTP. Ele limita ali as operações, para criação, remoção, recuperação e atualização. Eu confesso para você que eu nem sei o que ele quis dizer com essa parte, mas ele diz isso lá, Essa arquitetura não comporta as sugestões do DDD, Ele fala que no DDD você precisa expressar os seus desejos, através do código, você precisa ter uma forma de expressar o vocabulário ubíquo, que é falado no Domain Driven Design dentro do seu código. E ele simplesmente diz que, na opinião dele, numa aplicação web, onde você tem essas entradas e saídas, que você tem essa arquitetura, esse tipo de arquitetura, você não consegue expressar. Depois eu volto sobre isso, Mas me parece uma frase meio, sei lá. Ele também fala outra coisa, Ele fala que nesse tipo de arquitetura tudo é concentrado no banco de dados. E aí você, aí ele foca um pouco mais pro lado da leitura, e ele fala que você tem leituras, para montar os objetos de saída, esses DTO. Quando você tem operações de leitura nesse tipo de arquitetura, você concentra muito nessa leitura, olhando para o seu banco de dados, para suas tabelas que estão normalizadas muitas vezes, E aí para você montar esses objetos de saída, você tem que fazer múltiplas queries, múltiplos joins, e muitas vezes isso é muito mais pesado do que deveria, Você, na opinião dele, você poderia ter leituras que são otimizadas e que poderiam atravessar as arquiteturas se você divide o seu sistema em múltiplas camadas aí, A gente já conversou muito sobre isso aqui no canal, mas se você optou por isso, ele fala que você poderia atravessar as camadas, de vez em quando descartar a utilização do seu ORM para conseguir fazer leituras no banco de dados mais otimizadas. Então ele cita um pouco, ele fala um pouco sobre isso daqui. E aí, ele vem, citando que esse é um problema que você tem, nessa arquitetura que lida com operações de escrita e operações de leitura de forma misturada, Então ele dá um exemplo no código, no texto dele, ele dá um exemplo
de uma classe que ele chama de service, que tem métodos de leitura e escrita implementados na mesma classe, e ele cita que aquilo é um fator limitante para você conseguir, né, aplicar alguma técnica para você fazer uma leitura mais otimizada, porque ele deixa claro que a escrita em geral não vai mudar tanto, independente independente da forma que você tem de tratar, né, que você tem de arquitetar o seu código ali. E aí, então, quando ele fala um pouco sobre isso, né, ele fala desse estereótipo da aplicação web convencional, e ele cita esse problema, né, de você ficar vinculado fortemente com o banco de dados, e ele cita que o banco de dados se torna um gargalo, porque é uma aplicação que não foi feita, né, para você escalar horizontalmente. É muito difícil o banco de dados, né, para você fazer o shard dos dados e por aí vai. Para você escalar verticalmente, ele cita que o custo é limitante para a maioria das empresas. Então ele mistura um pouco de custo e de leitura e tudo para justificar o fato que esse tipo de arquitetura não parece ser suficiente também. Uma outra coisa que ele fala, né, que nesse tipo de arquitetura, né, onde você tem uma aplicação web normal, você tem operações de escrita, operações de leitura, e essas operações, na opinião, do jeito que ele escreve, né, são feitas mais ou menos juntas ali. Ele também fala que você tem que ser um especialista em orientação a objeto, você também tem que ser um especialista em banco de dados, você tem que ser um especialista no ORM, para você conseguir combinar tudo de um jeito que isso não vire um gargalo na sua aplicação. E aí, nesse ponto, ele vem e traz o conceito, né, do CQRS. Primeiro, ele diz que é um conceito inspirado, né, no Command Query Separation, que foi descrito por Bertrand Meyer, que é o cara que criou, né, a linguagem Eiffel, que escreveu o artigo que eu já revisei aqui, né, sobre Design by Contract e tudo mais. Então ele explica um pouco sobre isso, né, que o cara descreve no livro dele, que chama Reusable Software, que você tem que ter um método ou que escreve, ou que muta o estado, né, ou que retorna alguma coisa. Que você nunca deveria ter um método que muta o estado e retorna alguma coisa ao mesmo tempo, porque ele fala que você está juntando, né, estilos diferentes de operação. E nem sempre é verdade, só para deixar claro isso, e não vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, né? Você pode mutar um estado e gerar um objeto de transição para um novo momento, mas enfim. Então ele cita isso no texto aqui de Greg Young, e aí ele fala que se inspirou nesse pattern do livro para criar, né, esse estilo aqui, né, para criar essa ajuda arquitetural dentro da sua aplicação. Então, basicamente, né, se você tem, para quem usa services de maneira alucinada aí, né, ao invés de você ter um service que tem operações de escrita e leitura, você teria duas classes. Uma classe só com operação de leitura, uma classe só com operação de escrita. Pouco importa se é service ou não, tá, gente? Mas, basicamente, é isso. E aí ele entra, então, e aí ele explica que você tem as classes que representam os commands do sistema e as classes que representam as queries do sistema. E aí quando você tem esse lance das queries, ele comenta, ele explica que você pode usar abordagens super otimizadas, né, para fazer leituras mais rápidas. Então você pode, por exemplo, atravessar as camadas e usar o driver direto para bater um SQL no banco de dados. Você pode utilizar outras formas de armazenamento de dados que não necessariamente são bancos de dados relacionais, que você pode ter, né, leituras mais rápidas ou algo do gênero, e ele cita isso como se isso só fosse possível ou fosse facilitado pelo fato de você ter agora classes de leitura e classes que são de escrita. Mas basicamente, né, isso aí você vai até a metade do artigo, que é quando ele apresenta para você o CQRS especificamente, tranquilo? E agora eu vou só falar para vocês a minha opinião sobre as opiniões dele, né, que é para isso que serve o episódio aqui, tranquilo? Agora aqui a minha opinião sobre o texto, até a parte onde ele fala, né, onde ele introduz, apresenta CQRS pra gente como uma forma de você distribuir as responsabilidades entre dois papéis fundamentais aí do sistema, que é o papel dos comandos, que vai executar a alteração dentro da aplicação, e das classes de leitura que vão ler, né, que vão recuperar os dados para exibir para alguém que precisa daquele dado em determinado momento do tempo. Então eu deixei aqui algumas perguntas que eu acho importante a gente passar. A primeira coisa que me chama a atenção é ele falar que o estereótipo arquitetural que a gente tem hoje, né, quando a gente pega uma aplicação web, sei lá, que usa algum framework desse da moda, né, o Spring MVC, Nest, ASP.NET Core, pouco importa
qual é, e aí você recebe uma request e processa essa request independente do estilo que você use, caso não seja CQRS, beleza? E ele cita aqui, do jeito tradicional, né, do jeito que mais acontece nas aplicações, não é possível você expressar exatamente nas ideias que estão contidas no Domain Driven Design. Confesso que eu nem entendi o que ele quis dizer. Eu não sei o que ele entendeu do livro, não está claro ali. Ele cita a linguagem ubíqua, mas não tem nada a ver você ter uma linguagem ubíqua e você não conseguir expressar isso numa arquitetura padrão de uma aplicação web. Então, para mim ficou tudo muito não nítido sobre o texto dele. Eu consigo fazer vários códigos conversando com várias pessoas de domínio, de vários domínios diferentes. Eu garanto que a gente consegue expressar. É óbvio que consegue expressar. A pessoa vai falar uma coisa, vai falar outra, eu vou entender e vou expressar isso no código. Eu não preciso usar CQRS ou algo do gênero, beleza? A orientação a objeto foi criada lá há não sei quanto tempo atrás, né? 40 e poucos anos lá, em um artigo que eu já revisei também aqui no canal, que são tipos abstratos de dados, justamente para você expressar as abstrações no seu código com tipos que se aproximem mais do que está sendo falado. E o artigo diz que se a gente não vai conseguir fazer isso no estereótipo arquitetural normal, refuto completamente uma afirmação como essa, né? Acho que não faz nenhum sentido, para ser bem sincero, não sei o que ele estava pensando quando escreveu aquilo, a verdade é essa. Tem uma segunda pergunta, né? O fato de misturar leitura com escrita te impede de ter leituras otimizadas. Eu fiquei pensando, como assim? E aí acho que é uma coisa que daqui está até mais para trás. Quando a gente pensa no código, né, em divisão de responsabilidade, se o problema é divisão de responsabilidade, por que eu não divido a responsabilidade? Se você entende que no seu código você tem uma classe que está fazendo mais coisas do que ela deveria, e eu já falei aqui, e eu já escrevi e gravei também aqui no episódio, de formas de você medir logicamente ali se uma classe está com mais responsabilidades do que ela deveria, a coisa naturalmente fica separada, né, tá? É padrão de você fazer um código utilizando uma linguagem que suporta o paradigma orientado ao objeto. Eu não preciso de dividir comandos e leituras no meu sistema para separar a responsabilidade, até porque se a pessoa é influenciada pelo Domain Driven Design, o Domain Driven Design deixa claro que quando você pensa, né, em services, pouco importa o tipo de service que a gente está falando, quando você pensa em classes que tem fluxos ali, né, pouco importa se é um fluxo de negócio, fluxo de atendimento de uma requisição, ou algo do gênero, naturalmente você vai ter procedures, classes com um método só, que não tem estado inteligente. Então, a divisão meio que vem naturalmente. Então, naturalmente você vai ter um controller que vai fazer uma leitura, alguma lógica de leitura que precisa, e você vai ter um outro controller que vai disparar um fluxo de alteração dentro do sistema. Então, não preciso de uma forma de pensar nova para distribuir algo que é básico quando você faz um código orientado a objeto. É tipo básico. Você distribui a responsabilidade de um jeito que faça sentido. E aí tem uma outra coisa que ele fala que é, e você, quando você vai fazer, né, quando você vai montar os seus DTOs de saída, né, aqueles DTOs que vão ser serializados, por exemplo, para um JSON que vai ser lido por alguma aplicação cliente, ele cita que nesse momento você precisa fazer acesso de leitura massivo no seu banco de dados, fazer múltiplos joins, por aí vai. Acho que a pergunta que eu faço é, o banco que você está utilizando não suporta view? Porque se ele está me dizendo que quando você vai criar classes que são especializadas em leitura, você pode otimizar os dados para eles serem lidos de forma mais rápida, eu não entendo como essa mesma ideia, que é óbvia na verdade, não pode ser aplicada para o que você já tem hoje. Você pode usar cache, você pode usar um banco não apenas relacional, caso você queira lidar com essa sincronização dos dados aí, tudo mais, né? Você pode fazer você pode desnormalizar dentro do seu próprio banco de dados, criando as views que foram pensadas para serem tabelas aí, né, para serem composições de leitura. Você pode desnormalizar o dado e colocar lá dentro. A gente consegue pensar em N formas de você otimizar a leitura. E quando ele fala de furar as camadas, gente, a gente já falou isso múltiplas vezes aqui no canal, né? O excesso de camadas que a gente utiliza hoje para desenvolver aplicações web, elas já é um anti-pattern. Isso não está escrito em nenhum lugar. A camada existe para proteger alguém
de alguma coisa, né? Então, quando você cria uma camada, você está querendo fazer uma lógica de proteção, você está querendo colocar uma infraestrutura em cima. Assim funcionam as camadas da internet, por exemplo, né? Proxies, servidores de entrega de conteúdo estático, né? Então, CDNs e coisas do gênero. Quando você bota essas camadas, né? Camada de cache, então servidores de cache especializados em fazer isso e tal, né? Que eles têm lógica adicional. Você não bota camada só para brincar. Deixa eu fatiar o meu código aqui em múltiplas camadas, que eu estou aqui pensando no futuro distante da minha aplicação específica, não genérica, e por aí vai. Tem nada a ver. Então ele cita como se colocar camada no software fosse um padrão estabelecido, é uma boa prática estabelecida nesse estereótipo arquitetural que ele comenta em aplicações web. E aí você vem com a sua classe mágica de leitura que pode furar a camada como se ele tivesse achado o último biscoito do pote ali, né? Confesso que também não sei o que significa isso, assim. Confesso que não sei. Não vejo nenhum sentido. Não tem nada ali de novo, né? Que você já não pudesse fazer antes, bastando que você separasse as responsabilidades de maneira minimamente interessante no seu código. E no final, ali no meio, tem um ponto que me chama muita atenção. Que ele fala assim, você tem que ser um especialista em banco de dados, um especialista em SQL, ou aí você tem que ser um especialista em ORM, e um especialista em orientação a objeto, para você conseguir montar, vamos supor aqui, um objeto de leitura, né? Que não faça uso massivo do banco de dados e por aí vai. E eu fico muito atento quando um fundamento, né, um argumento importante de um texto te diz que você tem que saber menos de uma coisa que você poderia saber mais. Então, quer dizer que se eu usar CQRS, eu vou conseguir distribuir as responsabilidades na minha aplicação de uma forma que pessoas que manjam menos consigam fazer um melhor código. É a receita para o desastre padrão, é a receita para o desastre padrão. Regularmente, os exemplos estão aí no mercado para a gente ver que pessoas que dominam menos do que deveriam produzem código pior do que deveria, pouco importa a técnica que você está pensando em utilizar, né? Eu já gravei os vídeos aqui sobre Domain Driven Design, sobre explosão de camada, entendimento equivocado do que está escrito no livro, né? Coisas que estão escritas no livro, tipo à mão lá, que são usadas de maneira atrapalhada na indústria. A mesma coisa vale para esse texto do cara. Então quer dizer que... E eu fiquei pensando, né? Quando eu for escrever uma classe que é só de leitura, eu não vou ter que manjar de orientação a objeto? Eu não vou ter que manjar dos storages ali, né? Eu não vou ter que manjar do banco de dados para conseguir otimizar a informação? Eu não entendi qual que é a diferença, o que é que eu vou ter que manjar menos. Eu acho que eu vou ter que manjar de tudo que eu manjava antes e agora eu vou ter que ficar na minha mente com esse tal de CQRS. Confesso para você, mesmo entendendo que posso estar redondamente enganado, que não consigo ver argumento lógico para você separar a sua aplicação do modo que ele explica nesse texto. Não consigo entender por que as pessoas ficaram loucas com isso, achando que isso é uma inovação, achando que isso está resolvendo algum tipo de problema ou algo do gênero. E para deixar claro, você usar sistemas, né? Você usar softwares aí que gerenciam eventos para você não tem nada a ver com CQRS. Beleza? Não tem nada a ver. No artigo dele, né, eu vou revisar isso na semana que vem, no próximo vídeo, ele fala sobre Event Store e você conseguir guardar a sequência de eventos, né, dar replay nos eventos e por aí vai. Isso não tem nada a ver com você usar isso ou não usar isso. E por sinal, né, dar replay nos eventos, ter um range de tempo ali, né, que você vai guardar exatamente os eventos que já foram processados ou não, ou algo do gênero. Isso a gente já fala, a gente já sabe disso há milhares de anos. Se você quiser, você tem que entender se isso é feature que você precisa no seu sistema, né? Se dá replay em alguma coisa, né? Voltar atrás no tempo para reproduzir uma sequência de situações que aconteceram na sua aplicação e por aí vai. Beleza? Então, basicamente é isso. Confesso para você que nunca usei a técnica, né? Que fique registrado. Nunca nem pratiquei de maneira deliberada construir o meu sistema usando essa separação de papéis aí. Talvez faça, talvez não faça. Assim, confesso que se não tivesse tanta gente falando sobre isso em todos os lugares, eu leria esse texto e ia falar assim, gente, vou ficar de boa sobre isso. Mas se você que viu o vídeo entende que tem alguma coisa acontecendo que eu deixei passar, por favor, me fala. Eu quero muito mudar de ideia. Tudo bem?
Então, só para deixar claro isso. Mas basicamente é isso. Se você gostou, deixa aqui um comentário falando o que você gostou, né? Se você não gostou, se você quer deixar um comentário construtivo, deixa aqui um comentário educado, né? Explicando o seu ponto de vista, por que isso acrescenta ou não aí nos softwares que são desenvolvidos. Para mim vai ser um prazer responder todos. Tranquilo? Lembra de ficar em casa. A gente está ainda com coronavírus, a coisa está difícil, muito difícil, beleza? Então se protege sua comunidade e vamos tentar passar por isso todo mundo junto. Muito obrigado, valeu!